Fala guerreiro, guerreira, bom dia, excelente semana para vocês. Hoje, segunda-feira, espero que o final de semana de vocês tenha sido abençoado, né? Que a semana seja uma excelente semana e dando sequência aos nossos estudos, com foco no objetivo que é buscar a aprovação, seja qual for o concurso ou certame que você está se preparando, tenha o edital aberto ou ainda não, mas né, o ideal é você se preparar o quanto antes, e se já tem o edital, o ideal é você se entregar o máximo e buscar essa aprovação. Guerreiro, guerreira, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ação penal. Tem um vídeo que eu falo da ação penal, artigo 100 do Código Penal. Hoje nós vamos falar da ação penal de acordo com o Código de Processo Penal, artigo 24, que traz para a gente o seguinte: nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Exato. Quem oferece a denúncia dos crimes de ação penal pública condicionada ou ação penal pública incondicionada é o Ministério Público. Porque quando o sujeito, né, quando a vítima de um crime de ação privada ou até mesmo um crime de ação penal pública condicionada, quando ela vai até a delegacia, ela não vai denunciar uma pessoa, ela vai prestar queixa de um fato criminoso. Quem vai analisar os fatos para oferecer ou não a denúncia é o Ministério Público, tá? Então, vai ficar a critério do Ministério Público promover a ação penal, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então aqui ele está falando o quê? Aqui eu estou diante de um crime de ação penal pública condicionada, ou seja, eu dependo que a vítima ou quem tem qualidade para representá-la, né, procure a justiça para poder representar, para que o Ministério Público dê sequência a essa ação penal. Os crimes, né, cometidos contra chefes de governos estrangeiros, né, ou contra o presidente da República, contra a honra, quem vai promover, quem vai representar para que tenha uma ação será o ministro da Justiça. E no caso, né, de quem tiver a qualidade para representar o ofendido, aqui no caso nós temos uma vítima que ela é de menor ou ela é incapaz. Então o seu representante legal que vai promover, que vai propor a representação, tá? No parágrafo 1º, nós temos o seguinte: no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o famoso CAD. Então, no caso da vítima, né, ela morrer, né, a vítima faleceu, ou ela foi declarada ausente durante o processo penal, né, ali, ou em algum momento ela foi declarada como ausente, quem vai poder propor, né, dar sequência àquela ação, a representação, é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Então, nos crimes praticados contra a administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, será de ação penal pública incondicionada, tá? Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, depois que o Ministério Público ele oferece a denúncia, a vítima ela não pode mais desistir da ação, ela não pode aceitar o perdão, tá? Artigo 26. A ação penal nas contravenções será iniciada com um auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. As contravenções penais são crimes de baixo potencial ofensivo, tá? Agora eu trouxe para vocês como isso é cobrado em prova, como as bancas cobram essa parte da ação penal. Eu trouxe para vocês aqui uma prova do ano de 2023 com a banca Quadrix, né, de Minas Gerais ali. Essa prova foi para o cargo de advogado. Veja bem, com base nas disposições do Código de Processo Penal sobre a ação penal, assinale a alternativa correta. Um bizu que eu falo sempre com os meus alunos é o seguinte: você leu o enunciado, na sua prova você já circula o que ele está pedindo. Então aqui eu vou circular: assinale a alternativa correta. Então aqui ele está pedindo a alternativa correta. Tudo que for errado eu vou eliminar. Se fosse ao contrário, assinale a alternativa incorreta, eu vou circular também, porque sempre que eu estiver lendo a alternativa, eu vou me atentar lá em cima. Ele está pedindo a incorreta, está pedindo a correta. Então, vamos lá. Letra A. A representação do ofendido pode ser retratada até a prolação da sentença condenatória. A ação penal nas contravenções será iniciada com o registro de ocorrência perante a autoridade policial. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público.
mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-la. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que provar a sua pobreza, intimará o Ministério Público para promover a ação penal. Letra E. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará apenas ao investigado, sendo vedada da ciência à vítima. Agora eu vou comentar cada uma das alternativas e falar qual é o gabarito para vocês. Alternativa A. A representação do ofendido pode ser retratada até a aprovação de sentença condenatória, não. Antes do oferecimento da denúncia. Então, uma vez que o Ministério Público ele oferece a denúncia, não há que se falar em representação. Então, eu tenho aqui, eliminei a alternativa A. Alternativa B. A ação penal nas contravenções será iniciada com o registro da ocorrência perante a autoridade policial? Não. Está errado. Como a gente viu aqui atrás, ó, a ação penal nas contravenções será iniciada com o auto de prisão em flagrante expedido por meio de portaria ou pela autoridade judicial. Então está errada também. Alternativa C. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Correto, tem uma ação penal pública. Mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça, quando for crimes contra a honra do nosso presidente ou de chefe de governo estrangeiro, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, quando a vítima for menor ou incapaz. Alternativa D, o nosso gabarito é a alternativa C, tá? Eu estou só comentando as demais alternativas. Alternativa D, nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar sua pobreza, intimará o Ministério Público para promover a ação? Não. Crimes de ação privada, né, são crimes contra a honra, é necessário que a vítima ou o seu representante legal promova a ação. E alternativa E, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará apenas o investigado, sendo vedado da ciência do fato à vítima? Não. A alternativa está errada, tá? Porque a vítima também ela é comunicada, ela é notificada, né? Até porque ela pode recorrer, tá? Então, guerreiro, sempre que a banca trouxer apenas, né, somente, é muito importante vocês se atentarem, porque ali também a gente pode ter uma alternativa errada, no caso de pedir uma incorreta, e no caso de pedir uma correta, né, quando tiver uma alternativa cobrando apenas, somente, é bom a gente se atentar ali, porque ali a gente já pode também eliminar uma alternativa. E falando sobre a representação, o que quer dizer a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia? Lembra que o Ministério Público ele é o titular da ação, e uma vez oferecida a ação penal, ele não pode desistir da ação, assim como a representação depois de oferecida a denúncia não é possível. Guerreiro, guerreira, espero ter ajudado vocês, né? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, venha acompanhar as dicas que eu posto diariamente voltadas para concurso público. Desejo para você uma excelente semana, que Deus abençoe e aguarde a gente que teremos mais vídeos durante a semana. Um forte abraço.